A falar sobre a questão da imunização ali do Butantan contra a dengue. 3 estados brasileiros receberam a vacinação em massa da dengue, que foram São Paulo, Ceará e Minas Gerais. Para a gente conversar um pouquinho mais sobre essa decisão do Ministério da Saúde, a nota emitida pelo Instituto Butantan e também a nota divulgada pela Prefeitura de Nova Lima, em Minas Gerais, que foi uma das cidades do projeto piloto, a gente vai receber o nosso repórter de São Paulo, o Leonardo Amaro, e também o diretor da sucursal de Minas Gerais, o Rafael Veleda. Muito bom dia aos dois. Bom dia, Natália, Nath. bom Bom dia. dia a todos. Bom, vou começar com o Léo. Ô, Léo, já que você está em São Paulo, o Instituto Butantan, a sede fica aí. Como foi isso, né? Ontem, como foi o dia com toda essa surpresa, né? A gente sabe que as pessoas ficaram bastante alarmadas. A gente já fez entrevista aqui, já explicou toda a história, mas acho que é interessante de mostrar como foi o dia de ontem, aí a partir desse registro do Butantan. Então, Natália, ontem o Instituto Butantan se manifestou sobre as suspensões temporária e preventiva da vacinação contra a dengue com imunizante desenvolvido pelo Instituto. Essa medida que foi anunciada ontem pelo Ministério da Saúde, após a identificação de 42 casos de reações adversas. São 3 casos graves identificados até o momento. Destes, 2 mortes estão sob investigação. A gente até entrou em contato com o Ministério da Saúde para apurar onde que aconteceram essas mortes, né? Quais são os pacientes que estão sob essa investigação. Eles ainda não retornaram. Então, logo a gente tiver essa resposta, a gente passa para a nossa audiência. Mas ontem o Instituto Butantan, então, emitiu uma nota oficial, né, sobre essa suspensão. É uma nota longa, né? Eu selecionei alguns trechos. Acho que o que tem mais de principal é que eles reafirmam compromisso e rigor com a ciência e com a saúde da população. Disseram que vão atuar junto ao Ministério da Saúde e à Anvisa e que vão fornecer todas as informações disponíveis sobre a vacina para ajudar nessa investigação. Eles reforçaram também que a vacina já apresentou uma eficácia de 79,6% e 89% contra a dengue grave, em um estudo publicado em uma revista científica internacional. Segundo o Ministério da Saúde, 500 mil doses já foram aplicadas em todo o país. Lembrando que essa vacina é a primeira contra a dengue desenvolvida integralmente no Brasil e a primeira no mundo a ser aplicada em dose única, né? Como você mesma mencionou, Natália, esse imunizante ele foi aplicado em massa na população de 3 cidades, foram em Botucatu, no interior de São Paulo, Maranguape, no Ceará, e Nova Lima, em Minas Gerais. Foi feita, né, a farmacovigilância e o Instituto disse que esse imunizante ele foi aplicado na população dessas cidades no início do ano, né, seria acompanhado então ao longo de todo esse ano. Pelo menos era o previsto, né? Estava tudo dentro do planejado desse monitoramento de reações raras, né? Adversas raras da aplicação desse imunizante, mas a farmacovigilância feita nessas cidades não identificou qualquer caso importante, né? De reação adversa até o momento. Lembrando que, também reforçando, né? O que o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse, que ainda não há uma confirmação de causalidade entre a vacina e as mortes. Esse procedimento, né, essas cidades, elas foram usadas, né, foram definidas como um plano de vacinação piloto, né? Então, como eu havia dito, a vacinação aconteceu em janeiro, eles acompanhariam, né, ao longo do ano as possíveis reações que teriam durante esse período. E em Botucatu, por exemplo, o mesmo procedimento, não, um procedimento semelhante foi aplicado no desenvolvimento, na testagem da vacinação contra a Covid-19, também desenvolvida pelo Instituto Butantan. Então, é algo que o Butantan então se manifesta nesse sentido, disse que atendeu, né, a todos os procedimentos, né, todos os critérios que eles já usavam em outros imunizantes e que agora a recomendação, então, é como o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações estava dizendo para a gente, de quem tomou esse imunizante nos últimos 21 dias, o imunizante desenvolvido pelo Butantan, para procurar uma unidade de saúde, para que ali seja feito, então, um monitoramento, né, de quaisquer reações adversas, Natália. Perfeito. E aí, Veleda, em Minas, o que Minas tem a ver com essa história toda? Explica pra gente. Bom dia, Léo. Bom dia, Nath. Minas, Nath, como o Leonardo estava nos explicando, tem uma cidade aqui, Nova Lima, que fica aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, que é uma das cidades desse projeto piloto.
e a gente está apurando, né, aos poucos o tamanho dessa vacinação que foi feita em Minas. A gente trouxe a informação ontem que foram 27.200 doses em Nova Lima para a população geral, uma vacinação em massa mesmo do projeto piloto. E hoje a gente está publicando agora no Metrópolis.com, daqui a pouco, a gente apurou que em Minas inteira, em Minas Gerais inteira, a vacina foi aplicada em profissionais de saúde, seguindo orientações do Ministério da Saúde, e ao todo foram 82 mil doses aplicadas em Minas, dessas 500 mil que já foram aplicadas nesse período, né, que a vacina está sendo aplicada nessas 3 cidades e também para profissionais de saúde em outras cidades. Aqui em Belo Horizonte foram 3.500 vacinas e, como eu já disse, em Minas todo 82 mil. Em Nova Lima, que foi onde a vacina foi aplicada para a população, a Prefeitura e a Secretaria de Saúde dizem que não foram registrados nenhum caso de reação grave desses que estão sendo investigados pelo Ministério da Saúde. Agora a gente está atrás aí das informações no estado inteiro. Como meu colega Leonardo disse, a gente ainda não sabe aonde aconteceram esses 3 casos mais graves que estão sendo investigados, que incluem 2 mortes. A gente não foi informado ainda pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde está divulgando as informações aí com bastante transparência, mas nosso papel, né, Nath, é continuar buscando mais informações e gostaria de reforçar aí o que você falou e que o Juarez trouxe também na entrevista dele, que as vacinas são seguras e que esse teste, essa suspensão, ela faz parte aí do processo científico, né? Nos passos que são dados para a liberação da vacina. E lembrar que a gente está falando de uma doença, a dengue, que no ano passado ela matou 1.793 pessoas no Brasil, e 2025 foi um ano leve para a dengue, né? No ano anterior, 2024, a gente teve 6.321 mortes pela doença, que quem já teve dengue sabe que ela causa muita dor, muito sofrimento. Então a gente tem que considerar aí o desenvolvimento das vacinas contra essa doença uma vitória do Brasil. Exatamente. Não é para criar pânico, como a gente vem aqui falando, pontuando, é só quem tomou a vacina contra a dengue, não é contra outra doença, mas contra a dengue, do imunizante ali, Butantan, nessa janela dos 21 dias. Se passou dos 21 dias, pode ficar muito tranquilo que nada vai ser registrado aí, que você não vai sentir nada de diferente. E se sentiu, não tem realmente nada a ver com a imunização do Butantan. Ô, Léo, quer trazer mais algum registro dessa história ou de outra que você vem apurando aí na redação de São Paulo, do Metrópolis.com? Acho que por hora é isso, Nath. A gente está, então, atrás dessa informação de onde foram registradas, né, essas mortes sob investigação de casos graves, né, dos 3 casos graves mencionados pelo Butantan. A gente está mantendo contato com eles desde ontem, inclusive essa informação, essa nota foi publicada pela nossa colega Alessandra Ferreira ainda na noite de ontem, né, logo depois da coletiva de imprensa, né, do anúncio feito pelo Ministério da Saúde ao Butantan. A gente já foi atrás, né, do Instituto Butantan para trazer informações, né, a respeito dessas suspeitas, né, de como que funciona essa investigação, mas eles reafirmam, então, um compromisso, né, com a ciência, com o método científico, com a saúde da população, né, trouxeram também o caso semelhante aí, o método semelhante que foi aplicado no desenvolvimento da vacina contra a Covid-19. A gente lembra como foi um processo bastante complicado, né, assim, a pressão que havia naquele momento, né, para o desenvolvimento desse imunizante. Então a gente segue acompanhando então os próximos passos, estamos monitorando então esses casos graves e pelo menos daqui de São Paulo, a cidade de Botucatu, de acordo com o Instituto Butantan, não está então entre essas reações adversas graves ao imunizante que foram identificados pelo Ministério da Saúde. Valeu, viu? Leonardo Amaro, da redação de São Paulo do Metrópolis.com, está sempre aqui com a gente no Acorda Metrópolis. Valeu, Léo.
Eu que agradeço. Até mais. Até mais. E eu continuo